Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é professora Michele e eu tenho uma missão para a gente hoje. Eu vou apresentar um projeto chamado São Tantas Emoções. Esse projeto é uma videoaula que vai ser apresentado para o estágio supervisionado 2 da segunda licenciatura em Pedagogia da Universidade Anhembi Morumbi. Sejam bem-vindos à aula. Essa aula vai ficar gravada, vocês podem ter acesso a todos os links que eu vou disponibilizar e ver quantas vezes quiserem. Para essa aula, eu chamei uma convidada especial. É a Frida. Reparem bem como está a carinha dela. A gente consegue ver os olhinhos, a gente não vê a expressão que ela está fazendo com a boca. A gente vai entender o porquê no final da aula. Esse é um projeto socioemocional e é feito baseado para a educação infantil, então para crianças entre 5 a 8 anos. A gente vai tratar nesse projeto as nossas emoções e sentimentos. A gente vai tratar o que são emoções, quais são as emoções, como eu me sinto quando eu tenho uma emoção e como que eu posso controlar essa emoção. Por que que eu resolvi abordar esse tema com vocês hoje? Já que vocês são crianças e são pequenos e é um tema tão importante e tão relevante. Eu tenho estudado e tenho lido muito a respeito do que aconteceu durante a pandemia, que a gente ainda está vivendo na Covid-19. E vários estudos indicam que a pandemia trouxe muitos impactos à saúde emocional das crianças. E elas relatam se sentir um pouco mais inseguras, porque elas se preocupam muito com questões de saúde. A minha família vai ter Covid? Eu vou ter Covid? O que vai ser do futuro? Se preocupam com a família, se preocupam com a escola. Quando eu vou voltar para a escola? Vai ser normal? Como vai ser voltar para a escola? E com isso, foi observado que o rendimento das crianças teve uma decaída, diminuiu um pouco. O que pode ter levado isso? A distância da sala de aula e o convívio social com os amigos é um fator que influenciou muito negativamente, porque as crianças vão para a escola com o intuito de aprender, mas especialmente de brincar, de conviver, de ser um momento lúdico, um momento muito prazeroso do dia. Então, elas foram privadas, quando vocês foram privadas desses sentimentos, de compartilhar, de ter empatia, de saber escutar, de se conhecer, identificar emoções e lidar com as emoções e sentimentos, isso tudo gerou muita incerteza e gerou um certo medo. E é isso que a gente vai tratar aqui durante essa aula. Esses estudos foram feitos na Holanda, na Bélgica e na Inglaterra. Estudos similares a esses estão sendo feitos no Brasil, mas ainda não foram divulgados. Eles mostraram que atividades remotas têm efeitos pequenos ou quase nulo no desenvolvimento da criança. O que quer dizer que, por mais que tenha havido as aulas online, o acompanhamento online, que ele não foi tão proveitoso quanto ele poderia ter sido. E muito menos proveitoso do que estar numa sala de aula, do que viver a experiência de estar numa sala de aula, de aprender como professora pessoalmente. O isolamento social também teve um reflexo grande no desenvolvimento das crianças. E eles puderam perceber que elas tiveram um retrocesso no que tinham aprendido, aprendendo com mais dificuldade, tiveram mais resistência para aprender. E o que eles falam? Que não vai ser uma surpresa, infelizmente, se os dados coletados no retorno das crianças à escola no Brasil confirmarem que esses dois estudos trazem a percepção atual dos professores. Quer dizer, que talvez o que está acontecendo lá fora seja também visto aqui no nosso país. E é muito provável, já que a minoria teve acesso a essa aula online, a grande maioria estava em escola pública das crianças brasileiras, tiveram pouquíssimo ou nenhum acesso a essa educação e vão sentir essa ausência desses 2 anos de aprendizado de frequência na escola. Os pais responsáveis pelas crianças de 2 a 5 anos relataram impactos muito negativos no desenvolvimento socioemocional e no bem-estar geral da criança. 30% das crianças apresentaram níveis baixos de qualidade de sono, quer dizer, estão dormindo menos, estão tendo o sono mais leve, acordando mais de noite. O exercício, eles têm pouco exercício e têm a frequência de estar
fora, em área livre, brincando no ar livre, muito menor do que no passado. Também descobriram que 32% das crianças tiveram tempo de exposição às telas acima do considerado adequado. Falem aí. Pensem comigo. Vocês têm passado mais tempo na televisão? Jogando videogame, vendo YouTube, vendo desenho? Vocês têm brincado muito no celular do papai, no iPad, no tablet? Então, isso também foi um reflexo da pandemia, um reflexo de estar em casa, de não poder sair, de não poder brincar com amigos, de não poder ir na casa da vovó. Então, tudo isso teve um efeito negativo, porque a exposição muito grande às telas pode causar dores de cabeça, pode causar cansaço nos olhos. E quando você tem que fazer uma atividade que tem que concentrar e ficar em silêncio, você não consegue, porque você tem muito estímulo de luz, muito estímulo de atividade que você está vendo, e quando você tem que concentrar, você acaba tendo mais dificuldade de concentrar. Eu vou trazer um pouquinho antes para você, quando a gente lançou a pergunta no comecinho, e quais são essas emoções? Eu trouxe 5 das principais emoções, chamadas emoções universais. Então, tem a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Por isso que eu falei para vocês repararem na carinha da minha amiga. Não tem nenhuma expressão. Então, eu não sei falar se ela está com alegria, se ela está com tristeza, se ela está com medo, se ela está com raiva ou se ela está com nojo. Olha como é importante a expressão do nosso rosto. Esses emojis aqui, ó, estão para vocês verem que como fica mais fácil de ver o que uma pessoa está sentindo através da leitura do rosto dela. Só de olhar para uma pessoa, a gente consegue identificar o que ela está sentindo. Basicamente, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Então, a emoção é uma reação do seu corpo ao que você está vendo, o que está sendo feito com você, o que você está presenciando e a forma que você enxerga o que está acontecendo com você. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, ela se trata de como a pessoa sente diante de tal emoção. Portanto, apesar de ser distinto, a emoção e o sentimento estão intimamente conectados. Enquanto a emoção ela é a resposta química básica de você ver aquilo e sorrir, o sentimento é por que eu sorri? Por que isso me deixou alegre? Por que ver um desenho, um jogo me deixa feliz e ver uma cena triste no filme, ver alguém chorando, ver o papai e a mamãe tristes também me deixa triste? Por que o escuro me dá medo? Por que alguma comida que eu não conheço me dá nojo, se eu nem experimentei? Isso é o sentimento. Então, eu vou colocar uma situação. O cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional. Podem até ocorrer algumas reações físicas, como o choro, o suor, por exemplo. Então, o seu corpo inteiro reage à sua emoção. Por exemplo, quando você está com muito medo, suas mãos podem ficar suadas. Você fica com a mão fria, sente aquela borboleta no estômago. Quando você está triste, você chora, sai lágrimas dos olhos. Quando você está feliz, pode rir tanto, até dar aquela dor de barriga. E quando você está com raiva, você pode ficar tão bravo, tão nervoso, que você fica vermelho, que seu coração fica acelerado, você fica muito agitado. Tudo isso são reações do seu corpo que você nem consegue controlar às vezes. Você sente, sabe que elas estão vindo, mas não tem o que fazer. Só o que você faz é viver a emoção, e se você tem uma maturidade um pouco maior, se você consegue sim, pensar o que você está sentindo e pôr o nome nesse sentimento, você até consegue controlar. Mas é difícil, não é todo mundo que consegue. Você tem que ter bastante autoconhecimento, você tem que ter muita calma para saber, olha, estou ficando com medo. Eu sei que esse medo não é muito real, porque não tem nada no escuro. Eu sei que eu estou com nojo de uma comida que eu não conheço, mas também não é muito real, porque eu nem experimentei, nem sei se é bom ou se é ruim, e eu sei que isso me dá alegria, então eu quero mais. Sei que brincar com minha mãe, brincar com meu irmão me dá muita alegria. Ler um livro, uma história emocionante me dá muita alegria. Essas são formas de você lidar com o seu corpo, entender como o seu corpo reage em frente a cada uma das emoções e sentimentos. E cada pessoa tem uma emoção diferente. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Alguma coisa que para mim é muito engraçada, para vocês podem não ser.
Vocês veem vários desenhos que vocês acham muito engraçados, quando eu vejo eu falo, não achei tão engraçado, não entendi. E tem coisas que são tristes para algumas pessoas que não são para outras. Tem gente que detesta quiabo e eu adoro. Tem nojo de quiabo e eu adoro, por exemplo. Então, cada pessoa tem um sentimento, cada pessoa reage ao que está acontecendo de acordo com a experiência que ela tem de vida. Um sentimento pode durar por muito tempo. Uma emoção é mais rápida. Emoção é aquela reação, mas o sentimento de alegria pode durar. Se você tira uma foto de uma coisa que você fez que você gostou muito, cada vez que você revê aquela foto, você tem de novo aquela emoção, aquele sentimento de alegria. Sentimentos negativos podem ocasionar doenças, como depressão. Então, permanecer com o sentimento por muito tempo de tristeza pode gerar um quadro de tristeza profunda e até virar uma depressão. O amor também pode resistir por anos e anos. Por exemplo, o amor de uma mãe por um filho nunca acaba. O amor de irmãos nunca acaba. Você faz uma amizade na escola, você pode ficar um tempão sem ver. Quando você encontra, mesmo assim o amor está lá, porque é um sentimento que é muito duradouro. Também tem outros sentimentos que não são tão legais. Por exemplo, o ódio, a decepção, a inveja e outros que são bem mais legais, que é a compaixão, o amor, a empatia. Mas o que é empatia? Empatia é um sentimento muito simples. É você se colocar no lugar do outro. É você pensar, eu quero que seja feito comigo o que eu gostaria de receber. Então, se eu quero ser tratada com carinho, com respeito, eu tenho que tratar o amigo, ou a mãe, o pai, ou o irmão como? Com carinho e respeito. Isso é ter empatia pelo outro. Tentar pensar como o outro gostaria de sentir. Tentar sentir o sentimento que o outro pode ter quando ele reage a alguma coisa. A raiva excessiva e constante, ela é muito ruim para a saúde e para a sua vida. Mas essa emoção também funciona como um mecanismo de proteção. Sentimento de injustiça gera raiva para que possamos agir em prol do que acreditamos. Então, se a gente não tem nenhum sentimento de raiva, se tudo passa muito indiferente para a gente, nossa vida é exatamente isso, é indiferente, é o tanto faz. Tanto faz se eu ganhei aquele jogo de futebol que eu queria tanto, tanto faz se eu tirei nota máxima na escola, e isso não é bom. O bom é você querer mais, você ter objetivos maiores. E quando você tem uma raiva, você está lidando com aquilo que você não gosta e a sua cabeça começa a pensar como que você vai trabalhar para chegar naquilo que você gosta. A raiva moderada e controlada pode ser útil para ajudar a entender o que está de errado na sua vida e buscar uma motivação para possíveis soluções. Além disso, a liberação da raiva ajuda a descarregar uma carga de tensão acumulada. Então, aquela criança que é estourada, que reage, se o amigo faz alguma xinga, ele xinga de volta, se o amigo pega a bola, ele corre atrás e pega a bola de volta, ele fala alto, ele fica nervoso, ele tem reações explosivas e muito rápidas, mas ao mesmo tempo, para ele, quando acaba aquela sensação, acaba a raiva. Ele já está ótimo para brincar de novo. Ele não guarda o rancor, ele não vai parar de ser amigo. As crianças, a maioria funciona assim, né? Briga e daqui a pouco é melhor amigo de novo. Ai, a amiga tá brincando, mas pegou, não quer ser minha melhor amiga mais. Ah, não quero ser sua amiga. Mas daqui a pouco a raiva passa e já tá melhor amiga de novo. Isso que é a vantagem e a graça de ser criança. E isso também é a vantagem, a graça de saber lidar com os sentimentos. Saber que aquela menina, aquele amigo, também são crianças, também têm escolhas que podem mudar rápido ou não. E a gente tem que entender todo mundo do jeito que é. Essa emoção é a melhor. A emoção mais positiva é a alegria. E ela está diretamente associada ao prazer e à felicidade. Quando você alcança algum objetivo pessoal, ou profissional, ou na escola, por exemplo, é essa emoção que toma conta de si. Quando você tira uma nota boa na escola, quando você faz aquele gol que você estava querendo fazer no time adversário, que você treinou tanto, quando você está fazendo natação e você vence, quando uma amiga vai na sua casa, quando você vai ao cinema com o papai e com a mamãe, tudo que você faz que é gostoso para você te dá essa sensação de alegria, esse sentimento de alegria. O seu corpo inteiro fica feliz. Você sorri, você acha que tudo é gostoso. E a alegria é uma das formas que o corpo tem para incentivar a ação.
E também é um estímulo para você procurar uma ação. Se eu sei que fazer esporte me dá alegria, eu quero fazer mais esporte. Se eu sei que leitura me faz imaginar, me faz viver em outro lugar, uma situação totalmente diferente da que eu estou vivendo, então eu vou querer ler mais livros, porque isso me dá muita alegria. Se eu sei que chocolate eu como e me dá uma alegria quase instantânea, então eu vou comer mais chocolate. A gente lida com a alegria dessa forma. A gente encontra o que nos dá alegria e a gente quer sempre um pouquinho mais. Um estado de desânimo, cansaço e solidão. É assim que a gente costuma definir a tristeza. A tristeza, como o próprio nome diz, é um sentimento triste, cabisbaixo, solitário. Por mais que muita gente queira fugir dela, é preciso entender que ela se trata de uma emoção completamente normal e saudável, que todo mundo tem. Todo mundo tem momentos de tristeza. Tem pessoas que têm muitos momentos de tristeza por dia, tem umas que têm poucos por dia, mas tem alguns pela vida. Como vocês são crianças, a maioria de vocês, eu acredito que vocês tenham poucos momentos de tristeza, que a maioria seja um momento de alegria, de estar junto com amigos, de estar na escola, mas tem criança que tem também momentos difíceis. Então, a gente não tem que pensar que a vida é só feita de alegria, que a gente só deve procurar a alegria. O contrário, a vida é feita de muito desafio. Então, tem desafio de trocar de ano, de fazer uma atividade avaliativa, de trocar de escola, de conhecer um amigo novo, mudar de casa. Tudo que traz uma mudança da rotina traz um pouco de segurança e traz um pouco de medo, de tristeza, de uma forma. Então, nós não temos que saber tirar a tristeza da vida. A gente tem que tentar entender como é que a tristeza vem, como que eu me sinto quando eu estou triste e como é que eu faço para lidar com a tristeza. O que eu consigo fazer que faz a tristeza diminuir um pouco na minha vida? Quando eu estou triste, se eu ganhar um abraço de alguém, eu fico mais feliz? Se eu estou triste, mas eu converso com a vovó, eu fico mais feliz? Se eu estou triste, mas eu vou brincar na rua com um amigo, isso me deixa mais feliz? Então, isso é que a gente tem que procurar. Não é uma vida sem nenhuma tristeza. É uma forma de lidar com a tristeza, de tentar reconhecer que você está ficando triste, o que é que deixou você triste e o que é que você faz para sair da tristeza e para voltar para momentos de alegria. Em vários momentos da vida vivenciamos a tristeza, mas é importante ficar atento, pois essa emoção, se ela se prolongar por muito tempo, significa que o quadro pode estar se agravando para uma depressão. A tristeza comum e saudável deve ser passageira, momento de tristeza. Uma tristeza que dura dias, dias de preocupação, vários dias que você fica chorando sem saber por quê, que você fica muito agitado, muito ansioso, que você não quer fazer uma atividade que você gostava muito de fazer, não quer ir à aula quando você gostava muito de ir, não quer falar com aquela amiga que você gostava muito de brincar. Se é uma coisa que está por muitos dias na sua vida, você tem que achar uma forma de pedir ajuda. Pode falar para a professora, pode falar para uma amiguinha, falar para a mamãe e para o papai, para todo mundo junto pensar numa forma de fazer a alegria ter uma parte importante da vida de novo. E o nojo? Ai, que nojo. Não gosto nem de pensar em minhoca que me dá nojo. Não gosto nem de pensar em banana, em casca de banana, que eu fico morrendo de nojo. O nojo é um sentimento também. E ele é uma emoção também. Tem gente que só de pensar naquilo, não tem nem que encostar, nem que ver, nem de sentir o cheiro, já tem nojo. Porque ele causa um monte de reação no seu organismo. Tem gente que tem ânsia de vômito só de pensar numa coisa que tem um cheiro ruim ou que tem uma cara ruim. Quem é que já fez isso? Quem é que tem algum cheiro que lembra e fala: nossa, não posso nem pensar no chulé de zuquinha. Nossa, não posso nem pensar em abrir um pacote de batatinha que tem aquele cheiro de cebola. Isso é o nojo. O nojo é uma forma de preparar. Normalmente, a gente não tem nojo do que a gente não conhece. A gente tem nojo do que a gente já viu e conhece e acha que é ruim. Mas, com o passar do tempo, você vai perceber que você tem nojo até do que você não experimentou, até do que você não conhece. E aí, para isso, a gente tem que também aprender uma ferramenta, uma forma de lidar com esse nojo. Tudo bem, eu tenho nojo, mas eu não posso nem experimentar para ver se é tão ruim quanto eu acho que é. E eu acho que sim, acho que a gente pode experimentar. E vai que você tem uma bela surpresa, que você achava que aquilo tinha uma cara feia,
jiló, quiabo, beterraba, tão roxa, deve ser nojenta. Não, é uma delícia. Experimentar e conhecer coisas novas é o que faz parte. O nojo também é importante, mas ele tem que ser pequeno. E ele gera uma repulsa, ou ele é uma necessidade de rejeitar algo. Ele cria uma sensação de desagrado. Ai, que horror, não quero nem perto. Um exemplo clássico são as crianças que fazem cara feia de nojo para verduras e legumes. Isso é uma resposta de repulsa diante da chance real ou até imaginária de ingerir algo nocivo. Mas a maioria das coisas que a mãe e o pai oferecem não são nocivas. Todas as coisas, né, que a mamãe e o papai te oferecem não são nocivas para a saúde, não são ruins para a saúde. São o contrário. Tem muita vitamina, tem muita proteína, são muito boas para a saúde. Agora, a gente não quer experimentar porque a gente acha que vai ser ruim, que vai ter um gosto ruim. E perde a oportunidade de comer uma coisa que é deliciosa, que é super saudável, só porque você não quer nem experimentar. A gente pode mudar isso, né? Quem sabe? E como é para uma emoção? É silenciar? É falar que não existe, que eu não quero nunca ficar triste, que eu não quero nunca ter medo? E o medo? Como é que a gente lida com o medo? O medo é aquela incerteza do que é uma coisa que eu não sei. Então eu não sei como é que vai, como é que é no escuro, o que que tem no escuro que eu não consigo ver. Eu não sei o que que vai ter naquela escola nova ou no prédio novo que eu vou mudar. Eu não sei se eu pegar um avião, se eu vou sentir medo, se o avião vai chegar bem, se não vai. O medo também é uma emoção importante, porque ele te previne de um monte de coisas. Por exemplo, se você tem medo de altura, é uma proteção para você. Se você sobe num lugar muito alto e não tem como se proteger, você pode cair e se machucar. Por isso que o medo é um sentimento muito importante também. Mas ele não pode te impedir de fazer as coisas. Ele não pode impedir de você de dormir no escuro, ou de entrar num lugar escuro, ou de pegar um avião, ou de trocar de escola quando você acha que é bom, seus pais acham que é bom para você, ou de trocar de prédio. Então, medo, ele é uma proteção para o seu corpo inteiro. Então, ele é importante, mas ele não pode ser o seu único, a sua única forma de ser, rejeitar o desconhecido. Porque o desconhecido você só não conhece. Pode ser uma surpresa maravilhosa. E como que a gente vai, então, modular a emoção? O que é modular? É como é que eu vou me conhecer? Como é que eu sei que eu vou ficar triste? Às vezes a gente sabe que vai ficar triste, não sabe? Ah, eu já sei hoje que eu ia para a escola, no final eu ia ter uma aula de futebol, mas foi cancelada. Ai, que triste. Você pode escolher ficar triste o dia inteiro com aquela notícia, ou você pode ficar triste um tempinho e depois pensar, ah, mas semana que vem tem mais. Ou então, ah, tudo bem, eu perdi uma aula, mas eu posso ter outra, eu vou fazer outra atividade, eu vou encontrar com outra pessoa. E isso serve para um monte de coisa. Como é que você consegue, por exemplo, modular o seu medo, controlar o seu medo, por exemplo, do escuro? Ah, é fácil, só acender a luz. Eu vou perceber que tudo que tinha no escuro é o que tem no claro. A única diferença é que a luz está acesa. Como é que eu vou modular o meu medo de fazer uma coisa nova? Fazendo, né? Conhecendo e vendo o resultado daquilo. Como que eu modulo o medo da tristeza? Você pode modular o medo da tristeza se conhecendo um pouco melhor, né? Tentando se controlar, tentando conversar com você mesmo. Ah, isso é uma coisa que é passageira, pode ser que seja melhor o novo. E como é que você controla a raiva? Isso é difícil. Controlar a raiva, que é uma sensação que quando você vê, ela já chegou e ela está grande, aumentando, aumentando. A gente controla a raiva também se conhecendo, gente. Tem gente que sabe muito bem quando vai explodir, quando vai ter uma reação muito grande para a raiva. O que essa pessoa pode fazer? Pode sentar, pode pensar, bom, eu sei que a raiva está vindo, mas quem manda no meu corpo sou eu. Então eu vou respirar fundo, eu vou me controlar e eu não vou deixar essa raiva ser maior que eu. Não vou deixar essa reação ser maior do que o que eu me conheço. Então, se tem um amigo que está me implicando, está falando que eu sou chato, que eu não quero ser amigo, que eu não quero emprestar, eu vou lá e vou brigar com ele? Vou xingar? Vou falar para ele ficar longe? Vou bater? Não vou. Eu posso, talvez a primeira coisa
tentar conversar com um amigo, ou chamar a ajuda de alguém, ou, em último caso, dá uma distância do amigo. Vá você para outro lugar, até você se relaxar, até você encontrar a sua calma, depois você vai falar com o amigo. Controlar a raiva é um grande prazer. Não é fácil, mas quando você tem uma raiva e você consegue controlar, e você fala, nossa, olha como eu reagi bem, isso é uma alegria muito grande. E aí você vai ter outro sentimento, que é a alegria. Você fala, nossa, olha, era para estar brigando e ficando nervoso, e eu estou super feliz porque eu consegui me controlar. Não falei coisa feia para o amigo, não falei que eu não gostava dele, que eu não ia ser mais amigo dele, não falei com a mamãe que eu não ia tomar banho, que eu vou brigar, que aquela mamãe é chata, porque eu controlei minha raiva. Eu tentei entender a pessoa que eu estava conversando, eu tive empatia pelaquela pessoa, eu pensei se a pessoa está falando comigo, ou ela é minha amiga, ou ela é uma pessoa que cuida de mim e que gosta muito de mim. Então, como é que seria se no lugar dela? Será que ela merece essa minha raiva toda? Acho que não, né? Eu vou ficar calmo e vou ouvir o que ela tem para falar. Mas aqui eu trouxe para você outras dicas também de como controlar a emoção. Você deve incentivar a prática de esportes. Então, se você é uma criança que já é muito ativa, você vai ver que você vai gastar sua energia de muitas formas. Então, você não vai ter aquela energia acumulada que pode virar uma raiva, uma ansiedade, que pode virar um medo. Se você gasta muita energia, você vai ter muito mais alegria, porque o esporte traz muita emoção de alegria, né? Ele traz muitas sensações boas. Você pode fazer o que eu falei sobre a empatia. Olhe para o outro. Tente ver o outro. Mas como é que o outro está sentindo? Como é que eu me sentiria se eu estivesse passando pela mesma coisa que meu amigo está passando? Ah, então eu sei que eu gostaria que ele me escutasse, que ele me entendesse, que ele me desse importância. Então, eu também vou dar para ele, vou dar a palavra para ele, vou dar essa vez para ele, vou dividir com ele, eu vou ouvir a mamãe, vou almoçar direitinho, vou tomar banho, vou fazer lição de casa, quando estiver na sala de aula, eu vou escutar a professora, eu vou respeitar minha vez de falar, vou respeitar meus amigos. Isso é olhar para o outro, isso é ter empatia. Você também deve estimular sua independência. Mas o que é independência, professora? Que palavra? Independência é quando você aprende a fazer as coisas por você mesma. Quando você aprende a ser responsável pelo que você faz, pela sua lição de casa, pela sua resposta para os seus amigos. Ah, eu consigo lidar. Se eu tive um desentendimento, eu vou lá resolver esse assunto. Eu vou falar o que eu estou pensando, eu vou ouvir a pessoa. Se eu tenho que tomar banho, que cuidar das minhas coisas, que arrumar meu quarto, eu sei que eu tenho que fazer. Porque a mamãe já me ensinou isso muitas vezes. Eu sei como eu tenho que me comportar na sala, que eu tenho que assistir a aula, que eu tenho que ficar sentado, que eu tenho que deixar o outro falar, que eu tenho que deixar a professora falar. Então, isso é ser independente, fazer as coisas que você precisa fazer e tentar fazer sozinho, por você mesmo. Você tem que tentar também se expressar o que você se sente, o que você sente. Falar para o amigo, olha, você fez isso, você pegou o meu lápis sem me pedir, isso me deixou muito chateado. Eu quase fiquei nervoso com você. Por favor, quando você quiser pegar alguma coisa do meu estojo, me peça primeiro. Eu vou ter muito prazer em emprestar. Ou então, não, eu não posso te emprestar. Então, eu não quero que você pegue sem me pedir, porque o meu material é meu e você tem o seu. Ou quando você está feliz também, você pode falar: nossa, amigo, eu fiquei tão feliz que você veio tomar o seu lanche comigo. Vamos sentar perto e vamos conversar. Ou vamos combinar de brincar em casa quando acaba a aula. Sempre que você consegue falar o que você sente para sua mãe, fala: mãe, eu estava com saudade de você, eu tive medo de você atrasar para me buscar. Isso me deixou muito ansioso, eu tive muito medo que eu ia ser a última a ir embora da escola. Isso é muito bom para sua mãe saber. E quando você coloca isso para fora, ela conhece você melhor, ela pode ajudar você melhor. Ela pode falar: mas filho, eu atrasei 10 minutos, não é muito. E eu sempre vou buscar você. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente e você vai ser comunicado,